Boa tarde, gente amiga. Hoje vamos falar sobre temas muito legais. Primeiro, vamos falar sobre resiliência. Boa tarde, gente. Tudo bem? Resiliência ou a fênix, né? Que renasce das cinzas, né? Então, hoje o assunto vai ser intrigante. No não mínimo. somente, no mínimo, não somente empolgante, intrigante. Também responderemos cartinhas do pessoal que mandou cartinhas direto para a Rua Gávea, número 113, aqui Ipanema, que o pessoal mandando as cartinhas, né? E nós vamos responder também. Então, você que não é muito adepto ao Face, nem está aí junto com o site, tem aqui, ó, certo? Pode mandar por cartinha para a Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, o CEP 91 760 040. E também teremos depoimentos hoje falando sobre o dia 24, 25 e 26, que haverá um movimento muito importante político, mas também religioso na cidade de Porto Alegre. Hoje teremos conosco o Pai Clóvis de Xangô, representante do seu CAB RS, e Mãe Joyce de Ogum, representando a Powers. Tudo isso nesse programa especial de vocês. Nossa homenagem hoje, no Dia Mundial do Artesão, vai para o nosso querido amigo Jorge Caô. Ele que sempre trouxe para nós a mesa do Pai Mário, já que nós estamos ali, né? Esculpida por ele. Exatamente. Nosso querido, amado amigo Jorge Caô. Também temos ligado a ele a nossa aqui, nosso porta-cartas, que favoreceu muito, né? O jogo aqui no programa. E o principal dele aqui, gente, o principal que é o trabalho que ele faz, eu já vou deixar o telefone aí de Jorge Caô, que são os vultos de orixá. E representando este ano aqui, uma Iansã, né, trajada, são vultos em madeira. Depois nós temos Pai Oxalá, aqui um Orumilaia, tanto que já tem sob as suas mãos o Axé de Visão. E o representante do nosso ano, que seria Pai Ogum. São vultos em madeira. E a nossa homenagem no Dia Mundial do Artesão vai para Jorge Caô. E o telefone dele, para quem aí que estiver interessado, 9872-6407. A profissão de artesão requer algum tipo de habilidade especial para que a pessoa possa fabricar produtos com processo manual ou com a ajuda de ferramentas. Eu hoje, em homenagem também a Eliana, né, que me deu o colar aqui, que o pessoal também faz artesanato, no sentido de artigos e joias, o brinco também, que pode ser feito pelo artesão, e que muitas vezes isso se torna até uma fonte de renda. Outro exemplo do artesão, que pode ser de forma decorativa, nós temos já os coelhinhos aqui, durante a semana que vem você vai assistir os vídeos ensinando a fazer esses modelos dos coelhinhos de Páscoa. Dependendo de qual maneira que eles usam para produzir seus produtos, estes profissionais podem ser divididos em 3 categorias. O artesão artista, que trabalha com a criatividade, o artesão que trabalha com diversos itens em série, e aí nós temos o Brick, né, de Porto Alegre. Brick da Redenção. O Brick da Redenção, que tem esses queridos artesãos, e o artesão semi-industrial, que utiliza processos semi-industriais para reproduzir dezenas de peças iguais. Então, parabéns a todos os artesãos, parabéns aos amigos lá do Brick da Redenção, por essa data, que é 19 de março, Dia do Artesão. Resiliência, que é o tema do programa de hoje. Pai Mário, por que esse tema que o senhor sugeriu para essa quinta-feira, dia de Pai Ogum? Eu sugeri esse tema por um motivo, é aquele poder de fazer novamente, né, de reintegrar, de crescimento novamente, é o poder de se reestabelecer. Por que no dia de Ogum? Por que na quinta-feira? Por causa de toda esta mística, não, por causa de toda essa energia de Ogum, ele ferreiro, ele que é o dono do ferro, que cuida do ferro, né, que cuida também dos artesãos. Né? O Ogum, ele junto com o Ossan, são os orixás que cuidam daqueles que lidam com a força e a energia das máquinas, do martelo, do formão, de tudo aquilo que lida com o artesão, do alicate, então das ferramentas, ok? Então, eles sendo os orixás para isso, é a resiliência, é aquele crescimento, é o recomeço, é a fênix, é nascer e renascer das cinzas, ou buscar a força de onde a força não existe mais, aonde não tem mais aquele ponto que a pessoa acha que acabou, que ela não tem mais energia. Né? Exatamente. Eu vejo muita gente, Viviane, que me procura naquele sentido assim, eu me separei,
e fiquei sem nada. Ah, eu me separei, o meu esposo me tirou tudo. Ah, eu me separei. Fica com os traumas. E fica com os traumas. Tem muita gente que fica com os traumas e com processos também. Exatamente, traumas e processos, Tem muita gente. exatamente. E aí o que acontece? Essas pessoas têm o poder de reconstruir, que é o poder da resiliência. É o poder de reconstruir tudo e de mostrar para outra pessoa que tem capacidade. Enquanto ela fica se vangloriando daquilo que tirou da esposa, ela tem a capacidade de renascer. E dia de Ogum, quinta-feira, dia que para mim é resiliência, sim, do que? Da busca, da mudança e da atitude. A atitude de mudar aquilo que se quer. E mostrar para os outros que você não é fraco. Mostrar para os outros a sua capacidade de construir e reconstruir a sua vida. Aliás, um dom muito especial dos africanistas, né? Resiliência é a habilidade de se adaptar e superar com sucesso frente aos desafios e às situações estressantes. É a superação das adversidades de forma saudável e construtiva. O termo é oriundo da física, trata-se de capacidade dos materiais de resistirem aos choques e às pressões sem alterar sua qualidade. Você já apertou aquele copinho plástico? Pois é, se apertar o copinho plástico, ele volta. Esse é um poder da física da resiliência. O indivíduo resiliente não apresenta problemas comportamentais e emocionais frente aos estressores. Então, as pessoas conseguem manter essa calma. Muitas mudanças costumam ocorrer na vida pessoal, novos desafios, e sendo assim é importante aprender a lidar com resiliência. E é um tema muito importante porque nós vemos muitas dificuldades, nós lidamos praticamente só com os problemas das pessoas. E esse poder da resiliência nem sempre nos acompanha. Muitas vezes nós precisamos dessa força, essa força estranha, como diz Roberto Carlos, mas dessa força especial para a mudança. E a gente encontra essa força em um único caminho, que é a espiritualidade. Seja no nome de Deus, de Jesus, de Jeová, dos caboclos ou dos orixás. É esta força que nos dá esse poder da resiliência. Exatamente. Nós temos um exemplo de resiliência muito grande, que é o povo brasileiro. O povo brasileiro tem esse poder de absorver e de se recolocar na posição, de construir novamente tudo aquilo que se deixou. Então, o povo brasileiro, ele é um povo resiliente, sim. Agora, já que o tema é esse, antes de nós jogarmos, de falarmos qualquer coisa sobre o programa, é importante, estamos falando de resiliência. Então, estamos falando do poder do povo brasileiro e do povo africanista. E nós temos aqui dois convidados que nos deixaram uma pequena mensagem sobre algo que está acontecendo aí na nossa cidade, no nosso estado, e que quer ser motivado para o Brasil inteiro. Pai Clóvis de Xangô, do Seu Cabe, e Mãe Joyce de Ogum, da Flowers. 24, todo mundo lá na praça. Nós vamos ter diversas atrações enquanto nós aguardamos a nossa audiência pública. E nós queremos principalmente combater o preconceito. Qual é a origem do preconceito? O preconceito, ele é fruto e filho da ignorância enquanto desconhecimento. Como é que nós vamos amar ou odiar aquilo que nós não conhecemos? Se torna um preconceito. É o preconceito. A gente acha pejorativa essa palavra, mas nós temos que ver a realidade disso aí. A nossa realidade é essa. Nós não podemos amar nem odiar aquilo que nós desconhecemos. Em contraponto ao que a mãe Marli estava falando, em verdade, nós temos que nos ater a um fato. As nossas casas religiosas, em sua grande maioria, são casas de passagem. Nós hospedamos pessoas que estão em situação de abandono, em situação de vulnerabilidade social. Nós protegemos essas pessoas, orientamos até que elas possam seguir seus caminhos com seus próprios pés, seus próprios rumos. Elas voltam a estudar, elas recebem a documentação que falta. Elas saem da marginalização social para uma vida de dignidade. Essa é a nossa missão. Na verdade, o convite da Flowers é um pedido. Todos nós temos orixás, temos caboclos, nossos guias, mentores espirituais. Mas que no dia 24, 25 e 26, nós temos mais do que isso. Que a gente passe a mão no braço do irmão, de fé, de axé, e diga, vem lutar comigo. Não vou sozinho. Levem um outro irmão junto. Porque se cada um que for levar mais um irmão, apenas um irmão, nós vamos ter lá, sim, uma presença maciça. E a sociedade
um convite para conhecer lá a nossa cartilha, a cartilha da FAURS, que vai estar sendo lançada justamente para esse caso, né, para esse momento, que fala um pouco sobre as nações aqui no Rio Grande. De uma maneira mostrando um pouco da nossa religiosidade, da nossa tradição. Pois é, tá aí o depoimento, acho que é um tema importante e nós vamos ter esse carinho com vocês. Agora, falando ainda em resiliência, eu recebi aqui um pedido de orientação por cartinha. Então, o pessoal que não está acostumado com a internet, a carta funciona. Eu sempre abro no programa, não lemos antes, é a vida como ela é. Ela mandou, inclusive, aqui uma carta-resposta. Vamos dar uma olhadinha? A gente não vai responder por carta, tá, amiga? Agradeço aí o carinho, mas a gente responde no programa. Não diga meu nome, claro que não. Ela é de Canoas. Amigos, conversei com o homem presta atenção aí em casa, ela só conversou com o homem durante 9 anos. Isso em torno de 30 anos atrás. Vocês entenderam? Há 30 anos atrás ela conversava, há 30 anos atrás, mas se conversava hoje, se tu for aí em alguns lugares, nem conversa mais, né? Então. A coisa vai que vai. Mas isso foi. Há 30 anos atrás ele morreu, então a minha vida se tornou um tormento depois da morte dele. Hoje minha saúde é péssima. Reumatismo, diabético, intestino preguiçoso, dentro da barriga do lado esquerdo, muita dor. Desde que ele faleceu, nunca mais tive um outro relacionamento afetivo. 30 anos, gente. Minha mãe sempre foi alcoólatra e isso foi muito ruim. Ela faleceu com 92 anos, há 8 meses atrás. O nome dela, daqui não vou dar o nome dela, e o nome da nossa amiga. Fale-me sobre esse homem que passou na vida dela. Que ela coloca vários nomes aqui. Enfim, ela disse que está com todos esses problemas de saúde, fez um processo no INSS, na Justiça, que está relacionado com a pensão de muitos anos atrás, não teve resposta, tem que falar com o advogado isso, né? E consegui terminar, nossa, gente, muita confusão. O advogado morreu num acidente de carro. A pessoa deve estar sendo assim, ó, essa está perseguida. Pai Mário. Você pode mandar a sua cartinha, tá, para a Rua Gávea, número 113, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 91 760 040. Nós atendemos, nós respondemos as cartinhas no ar, tá, gente? A gente não manda de volta a resposta de forma de carta também, tá? Elas são respondidas no ar. Mande breve, a sua pergunta bem breve, tá? Mesma coisa SMS ou WhatsApp, bem breve. Tá? Vamos ver qual é a situação dela aqui. A gente respondeu a cartinha aqui no ar, né, pra gente ter esse carinho. Olha, sinceramente, ela se entregou de corpo e alma à solidão. O Gun Yansan aqui marcando aqui, não tem a ver com o falecimento dessa pessoa de 30 anos atrás, mas ela ficou com essa pessoa muito fixa na cabeça dela e atraiu outras coisas negativas, outros espíritos, porque o espírito dessa pessoa que desencarnou, ele foi embora. E ficou os espíritos que querem aproveitar, os aproveitadores ficaram em volta dela. E ela se colocou terminando para o mundo. Então aí quando tu te coloca numa posição onde tu não quer mais viver, onde tu não tem mais vontade das coisas, tudo vai aglomerando. Saúde, financeiro, em tudo. Muita confusão de fato na vida dela. Mas essa confusão toda não é uma questão de feitiço nos caminhos. Mas sim energia que ela trouxe para ela, achando que o mundo teria terminado a partir do momento que aquela pessoa morreu. Então ela mesmo está se enfeitiçou. Ela se enfeitiçou. Nossa. Ela fez o próprio feitiço. Ela conseguiu lançar em cima dela a negatividade total. Ela não teve o poder da resiliência de voltar depois da dor, ter a reconstrução, não. Ela simplesmente se enterrou, como se diz, né? De uma forma muito grotesca. Muito grotesca mesmo. Então, ela não teve a vontade de crescer. Até tem uma parábola que ela diz assim, eu sei que é um pouquinho longo, mas as pessoas vão compreender. Um fazendeiro estava passando perto de um velório. Tá? Ele estava passando perto de um velório e ele parou e perguntou, o que está acontecendo? Não, fulano está sendo sepultado. Aí ele olhou para dentro do caixão e aquela pessoa que estava sendo sepultada estava viva. E ele disse, não, pelo amor de Deus, parem. Parem, vocês vão sepultar uma pessoa que está viva. Mas essa pessoa não tem o que comer. Ele disse, não, eu estou levando para o moinho um arroz para ser manufaturado, eu deixo 3 sacas de arroz para essa pessoa.
para essa pessoa não morrer de fome. Aí essa pessoa levantou a O arroz cabeça estava de com dentro. casca ainda, Exatamente. né? Para a pessoa entender, o arroz vai com casca. Exatamente. pra Aí poder a ser descascado. pessoa levantou a cabeça e perguntou, mas esse arroz está com casca ou sem casca? Aí o fazendeiro respondeu, não, o arroz está com casca. Não, então me enterra porque eu não quero ter o trabalho de descascar. Ih, tem tanta gente assim. Então, o que aconteceu com ela foi a mesma coisa. Aquela questão, morreu a pessoa que ela mais amava. Eu não quero ter forças para combater isso, eu não quero ter forças para ter outra pessoa. E acaba cometendo o quê? Se bloqueando, se prejudicando. Né? Exatamente. Fazendo feitiço para ela mesma. E aí isso, de certa forma, depois acaba até com problema de saúde. Mas não é de certa forma, atinge e afeta totalmente, tanto que Ogum aqui, Oxum, marcando aqui para ela aqui, que ela está completamente fora. Primeiro tratamento que ela tem que fazer, sinceramente, é um tratamento mental, cuidar da mente dela, para ela tirar essa negatividade toda. Aí Oxum e Iemanjá assim pedindo um axé para ela, para tirar essa negatividade de cima dela. Então, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que entender que o amor foi. Agora, ela tem como renascer com ela mesma. É um cuidado que ela tem que se administrar, né? Olha aí, gente. Como é importante consultar o Búzios e a carta, né? Como é importante saber o que acontece na tua espiritualidade para você conseguir ter esse diferencial. Como é importante mudar. Eu tenho aqui mais um amigo, Pai Mário, que fala mais ou menos na mesma área. Olha só. Ele é do dia 10/5/80. Diz que tem um grave problema na vida dele. Tem um dom nada agradável. Eu fiquei pensando, o que é um dom nada agradável, né? Mas olha só o que ele diz. Eu vejo somente os maus espíritos em toda parte. Não posso passar nem perto do cemitério. Quem me ajuda, às vezes, é meu pai Ogum Avagã. Se não fosse ele, acho que eu já estaria morto. Vivi, o Pai Mário, me mandem uma luz, estou desesperado. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar, antes de um jogo, uma situação para ele. Se tu tem o dom da vidência, que poucas pessoas têm, e eu costumo dizer que muitas vezes ele não é um dom, mas sim uma cruz que tu acaba carregando, primeiro tu tem que saber identificar, tu precisa ser orientado para saber identificar os espíritos, porque quando tu vê espíritos, nem sempre eles são bons e nem sempre eles são ruins. Só que tu precisa aprender a lidar com isso, aprender a desligar essa teclinha, aprender a observar esses espíritos e compreender. Eu tenho alguns problemas comigo também, por exemplo, eu não vou ao cemitério, não vou ao hospital, em alguns pontos, por um problema parecido. Mas tu tem que aprender a desligar, isso em primeiro lugar, tá? Olha, e ele, Avagã, muito ao lado dele mesmo, muito ao lado dele mesmo, mas em ação marcando aqui, tu tem um dom e tu tem que aprender, era aquilo que eu estava falando, tanto que Xangô pede aqui, Xangô como pai da justiça e o pai do livro e o pai do aprendizado, ele pedindo para você aprender, você precisa ter uma orientação sobre e como lidar com isso, porque sobre o que é isso, em primeiro lugar, e outra posição, como fazer para lidar com isso. Porque uma coisa que acontece muito, Viviane, é aquela questão das pessoas terem uma espiritualidade e não terem o ensinamento, não aprenderem como lidar com aquilo. E aí isso acaba atraindo, muitas vezes, uma demanda... Né? Sim, tu fica com o chakra aberto, tu fica com o chakra completamente aberto. Então tu tenta lidar com as coisas, tu não vai saber como lidar. Tu não sabe como lidar. Outro dia eu usei um exemplo que é uma verdade. Um mecânico ele não pode dar uma receita porque ele não é médico. O médico não pode dizer o que está acontecendo com o carro porque ele não é mecânico. E da mesma forma, a pessoa precisa aprender a lidar com a sua espiritualidade. E outra coisa, dentro de uma casa de religião, isso muitos babás e iás fazem, babá que eu digo iá, é pai de santo e mãe de santo, é ensinar e explicar o que está sendo feito. O que é uma obrigação para orixá, o que é uma obrigação para umbanda. Então, isso é o que acontece. No caso desse nosso amigo, ele precisa aprender a lidar com isso. Senão ele vai estar sempre andando para trás, porque se ele está com esse chakra aberto, ele está puxando tudo que não presta, né? Exatamente. Que é isso que ele está vendo. Exatamente. Ele está puxando o que não presta e está vendo coisas que não são. Que isso é o mais difícil de todos. Porque tu pode identificar, uma pessoa que é vidente, ela pode identificar um espírito escuro. E não quer dizer que esse espírito, por ele ser escuro, uma cor escura, que ele é um espírito do mal. Ele pode ser um espírito do bem. E um espírito que se mostra com uma luz branca, ele pode ser um espírito do mal.
Então não quer dizer a forma dele, nem a forma também física se consegue, que eu acho meio difícil tu ver a forma física, fora a forma em energia. Se tu consegue ver a forma física, não quer dizer também que esse espírito em forma física seja um espírito do mal. E esse aprendizado, essa orientação pode ser vista no búzio, pode ser vista na carta e pode ser orientado a você. O que você tem que fazer? Ir consultar. Essa semana tem promoção no valor da consulta de Pai Júlio de Xangô, que já está atendendo na Gávea, né? Por isso que não está aqui conosco. E também atendimento no sábado. Agora, você tem que ligar e agendar agora. 3084-3434, de segunda a sexta, das 10 às 20 horas. E no sábado, né, à tarde. Então, você liga e agenda a sua consulta. Se encaixa lá a sua hora com a hora que você vai ter com a espiritualidade. 3084-3434. Tem pedido para mim? Tem pedido para você. Para ver nas cartas? Vamos dar uma olhadinha então? Nas cartas esse dia do meu rico Pai Ogum, né? É o rico Pai Ogum que traz essa força pra gente. Oi, Pai Mari e Mãe Vivi. Meu nome é Priscila, minha data de nascimento é 14 de outubro. Estou separada de meu marido, mas ainda amo muito ele. Temos um filho de 3 anos, que sente muita falta do pai. A nossa história terminou, a nossa história vai ter um começo. Sofro muito com toda essa distância. Um recomeço, no caso, né? Porque ela já tem essa história com ele. Essa relação muito kármica. Muitas vezes o teu karma não está ligado ao rapaz, está ligado, né, à criança. Muito difícil essa convivência novamente de vocês dois. Há uma perda de energia muito grande por tua parte em relação a esse casamento. E a criança chama tanto pelo pai porque tu também não desligou. Então, dificilmente há uma reconciliação. Bará responde nos caminhos, trazendo para ti que é para te buscar um novo caminho. Infelizmente, nem sempre é a resposta que a gente quer, mas é a verdade. Buscar um novo caminho e buscar principalmente o que é melhor para ti e para o teu filho. Teu filho vai ser feliz se você for feliz. Tem uma saia justa para a Mãe Vivi agora aqui. Ai, vamos lá. Não tenho justa, medo disso. Literalmente, gente. Boa tarde, Vivi, Pai Mário. Meu nome é Cristina. Minha data de nascimento é 19 de julho e a de meu marido é de 5 de julho. Encontrei no carro do meu marido um preservativo. E ela encontrou no carro do marido um preservativo. E ele acabou confessando que tem outra. Agora não sei o que fazer. Será apenas fogo de palha? O que está acontecendo com ele? Essa é toda sua. Ai, o que está acontecendo com ele? Até pulou uma carta no chão aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Olha a carta que saiu. Vou mostrar para vocês aí. A carta da aliança. Não sei se é muito fogo de palha não, viu, amiga? Porque você está marcando fervo, né? E um fervo que já não é de hoje, né? A camisinha, o preservativo no carro já indica que também há uma fera aí, uma sintonia. Se tu apertar ele vai embora. Manter a relação ele tendo outra pessoa, ele não quer se separar, tá? Mas ele também não está conseguindo viver sem essa emoção do momento, sem a sexualidade que estava muito baixa de vocês dois, sem aquela energia, né, da emoção da conquista. A coisa ficou muito feijão com arroz em casa. Por isso que essa outra pessoa entrou na vida dele. E tá muito difícil ele largar essa outra pessoa, hein? Muito difícil. Aqui tu vai ter que correr, e correr muito, amiga. Liga, agenda 3084-3434. Você que está em casa, que tem uma situação parecida, tá sabendo? Não fica querendo que a gente adivinhe, não. Já traz lá a foto do marido, a foto do casal, a foto da família, para a gente poder trazer esse homem de volta para dentro da família com harmonia. Por quê? Porque a gente está vendo que não é fogo de palha. Não vai adiante, mas termina com o casamento, termina com a relação, porque ele vai atrás dessa ilusão, dessa emoção que não vai dar certo. Então, antes que o estrago fique maior, e nós falamos aí pelos programas da semana sobre essas perdas, né? Que muitas vezes uma separação acontece, e a gente não quer isso pra ti. Até porque tu ama muito ele e ele gosta de ti. Só o que ele tá atrás é da sexualidade. Então, tá aí o telefone para ti e para tantas amigas aí, 3084-3434. Mas essa situação, eu disse que era uma saia justa, porque isso está acontecendo com muitos casais.
O poder de reconciliação, o poder da resiliência, o poder de conseguir botar tudo de volta no lugar, né? Colocar tudo em seu lugar. Nesta questão dela, ela vai ter que colocar uma pedra em cima também de tudo, se ela quiser manter esse casamento. Não ficar aquele disco estragado, né? Repetindo o mesmo assunto, E aí repetição em cima de tudo ele vai isso. embora, se ela continuar assim, com a maneira que ela está lidando, só com comportamental, só com dia a dia, ele vai embora. E não fica com a outra e não fica com ela. Então, quer dizer, ele vai se sentir mais pesado, mais complicado e ela vai perder o marido. E o poder da resiliência em cima desta mulher, não dessa em si, tá? Mas desta mulher que está sofrendo esta questão com o marido ou vice-versa. Tá? Ou o esposo que está sofrendo com a esposa. O orixá, certo? Ele tem como ajudar a pessoa, por exemplo, a gente usa uma expressão que é abrir os olhos, né? Mas não é propriamente abrir os olhos, mas simplesmente dar um pouco de equilíbrio para essa família? Vamos aproveitar aqui que hoje é Dia Mundial do Artesão e vamos até as imagens de Jorge Caô para nós podermos falar também sobre essa relação do orixá com o dia a dia, com a verdade. Ali nós temos Inhansã, tá, gente? Inhansã que fala sobre as paixões, sobre a questão que nós estávamos comentando até em relação à resiliência. Inhansã tem esse poder da reconstrução, é a fênix, né? Da reconstrução e da força de construção nesse sentimento. Então, Inhansã traz essa força da sexualidade que faltou naquele casamento, traz a comunicação nos seus ventos, né? Entre ir e vir da mensagem e o poder de força, de guerreira, não só de reconstruir, mas de manter. E um grande momento da resiliência é Oxalá, que também é que está no vulto de Jorge Caô, eu vou chegar mais próximo aqui, é Oxalá, que vem mostrando na sua mão aqui, se os guris conseguirem dar um foco um pouquinho mais aberto aqui, a visão, o poder de modificar o mundo e o pensamento, a introspecção, porque tu vai ter resiliência no momento também que você conserta a dificuldade, o que estava bloqueando o seu caminho. E o grande orixá deste ano, que aí nós trazemos Ogum, que é o casamento perfeito com Inhansã e que traz a força da luta, do trabalho, da construção, de afastar os inimigos. Então aqui nos vultos de Jorge Caô, nós trazemos muito a força da resiliência, que é o tema do programa de hoje, mas também a ligação do orixá com o cotidiano. A magia de Inhansã com Ogum, preservando o casamento. A magia de Oxalá com Inhansã pelo sentimento verdadeiro e também sobre esse pensamento, sobre a introspecção, sobre a avaliação da atitude no mundo. E Oxalá com Ogum, Pai Mário. Como nós podemos trazer essa energia de Oxalá para Ogum no tema de hoje? O Oxalá com Ogum na resiliência, eles são dois pais guerreiros, né? Nós colocamos que Oxalá é um pai de paz, mas ele é um pai de guerra também. Então, é a articulação, certo? A articulação entre a força, tá, e o equilíbrio para trazer a resiliência, para trazer a reconstrução daquilo que está sendo abalado. Então, é o equilíbrio das duas energias da terra e energia do aço. Qual é os dois elementos mais fortes que tem? Né? Um deles é o aço, tirando o diamante, né? Nós estamos falando de elemento direto à natureza. É o aço e a terra. Gente, como é bom poder transformar uma energia e força. Quer ver uma coisa? Aqui o Pai Mário falou do diamante, vou voltar. Eu sei que o programa está chegando no final, mas eu quero voltar. Está aqui o nosso diamante, né? Que não é um diamante, é um cristal, na verdade. Está aqui, a taça de cristal. Como transformar uma pedra bruta em algo tão belo? Simples, lapidando, né? Lapidando e transformando. E aqui nós temos, vou voltar aqui, meninos, Ogum, Deus da transformação. Oxalá, trazendo o brilho e a visão e o movimento da terra. E Inhansã, que na sua taça e na sua força e no seu axé, traz o poder do cálice divino. Seja como um cristal, transforme-se naquela energia bruta, aquela dor como dessa família, aquele mau espírito que nosso amigo vê todos os dias, transforme essa energia nesse cristal, esse cristal transformado, esse axé de pureza. Não é isso, Pai Mário? Exatamente. Tenha o poder da transformação, transforme a sua vida, transforme a sua energia. Então, transforme-se, seja um cristal,
seja um diamante ou seja uma pepita de aço. Tá aí o programa de hoje, trazendo essa força, esse axé. Amanhã a gente volta.